meus irmãos, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para todo sempre. Damos prosseguimento à interpretação do Apocalipse de Jesus segundo São João, exatamente no capítulo 14, nos 5 primeiros versículos. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam suas harpas. Cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres vis, porque são castos. Estes são os que seguem o Cordeiro de Deus para onde quer que ele vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Perguntávamos ontem, em que monte Sião o profeta viu este grupo? Evidentemente, no monte Sião celestial. Porque a voz de arpistas, sem dúvida proferida por eles mesmos, só pode ser ouvida no céu, dentro do grande símbolo da salvação dos espíritos ou das almas. O mesmo Sião, de onde o Senhor fala ao seu povo, em íntima relação com a próxima volta do Cristo de Deus. Mas vamos a estes 144.000, dando mais alguns pormenores acerca dos 144.000, além dos que foram apresentados no capítulo 7, merecem atenção estes pontos. Primeiro, eles têm o nome do Pai do Cordeiro, isto é, o nome de Deus na sua testa. No capítulo 7 se diz que tem o selo de Deus na sua testa. Portanto, nos é fornecida assim uma chave importante para a compreensão do selo de Deus. Porque imediatamente percebemos que o Pai, o supremo arquiteto do universo, considera o seu nome como o seu próprio selo. O mandamento da lei, que contém o nome de Deus, vem a ser, portanto, exatamente o selo da lei. O mandamento do sábado, que é o 4º mandamento do legítimo decálogo, aquele que está na Bíblia, e não há outro em que se possa crer. Esse 4º mandamento é o único que o tem. Prestem atenção. O 4º mandamento é o único que contém o selo de Deus, que contém o título descritivo que distingue o verdadeiro Deus de todos os outros deuses falsos.
tão adorados pelos idólatras, que ainda se ajoelham diante de bonecos, que não podem ver, nem ouvir, nem falar. E quem o diz é Jesus, não sou eu. Está aqui neste mesmo Apocalipse, através de São João. Onde quer que ele estivesse, dizia-se estar aí o nome do Pai. Basta recordar no Velho Testamento, no Pentateuco de Moisés, o Deuteronômio, capítulo 12, versículos 5, 14, 18, 21, capítulo 14, versículo 23, capítulo 16, versículo 2, versículo 6 e assim por diante. Todo aquele que guarda este mandamento, quarto do legítimo decálogo, tem por conseguinte o selo do Deus vivo para todo sempre. Segundo ponto, eles cantam um novo cântico que ninguém mais pode aprender. No capítulo 15, versículo 3, ele é chamado o cântico de Moisés e o cântico do Cristo, isto é, o Cordeiro de Deus que lava o pecado do mundo. Agnus Dei qui tollit peccata mundi. Falar um latinzinho de quando em quando não faz mal a ninguém. O cântico de Moisés, como podemos ver no Êxodo capítulo 15, foi o cântico da sua experiência e libertação. Ora, diante disso, o cântico dos 144 mil é o cântico da libertação. Ninguém mais o pode cantar, porque nenhum outro grupo terá tido experiência semelhante a essa. É o cântico do Cordeiro, é o cântico do amor. Quem não cantou este cântico não entendeu o Cristo de Deus. Não tinha alma de cordeiro, tinha alma de lobo, mesmo falando em Deus e pregando religião para os incautos. Todo aquele que persegue em nome de religião é lobo com pele de cordeiro. Esses não estarão entre os 144 mil. Estes não cantarão o cântico do Cordeiro de Deus que lava o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo, que extingue o pecado do mundo. Isto é, integra a criatura no Criador. Terceiro, não estão contaminados com mulheres. Isto é, mulheres vis. Na Bíblia, uma mulher é o símbolo de uma igreja. Uma mulher virtuosa representa uma igreja virtuosa, pura. Uma mulher corrupta só pode representar uma igreja corrupta, apóstata, que traiu o próprio Deus. É, portanto, uma característica deste grupo que no tempo da sua libertação não estão contaminados, não estão relacionados com as igrejas corruptas e corruptoras, corrompidas da terra. Não devemos compreender, porém, que nunca tivessem nenhuma relação com essas igrejas, que então teria sido inútil o sacrifício do Cristo de Deus, comprando essas almas com seu próprio sangue. Porque foi apenas por algum tempo que esses pecadores se contaminaram com elas, talvez por ignorância. E há muita gente que aceita as maiores barbaridades que aprendeu assim. Até no campo sexual, coisas terríveis, a pessoa faz naturalmente que aprendeu assim. No seu meio era assim. E assim na maneira de comer, de pegar os talheres, na maneira de sentar, na maneira de tratar os dentes e a própria saúde. Tudo depende do trabalho e da educação.
começa na criança. Daí o cuidado da LBV com os soldadinhos de Deus que já começam a vida dentro da grande cruzada de reeducação geral. Porque todos foram muito bem educados, mas a moda humana diante de Deus foram todos mal educados. É preciso reeducar até os educadores. Parece incrível. No outro dia estava comentando como é que certas instituições dão rios de dinheiro para as universidades, para as faculdades. Por quê? Para formar os homens? E eles saem formados? Por quê? Porque ganharam o canudo de bacharel, ou de médico, ou de engenheiro? Mas não basta formar o homem. É preciso reformar a alma do homem para ser o quê? Um médico bom, um engenheiro bom, um advogado bom. Que não venha roubar, matar e destruir com os seus próprios diplomas, com as armas da lei. Portanto, o trabalho das universidades é um fracasso. Só cuida de instruir o homem, não de educar. E aquilo que essa gente considera educação, de educação nada tem. É uma coisa muito tosca. Não resiste ao mais leve exame. Por isso, muita gente está incomodada com a existência da LBV. Daí o controle, daí o bloqueio econômico-financeiro contra a LBV. É preciso destruir esse tal de Zaru. Vamos inventar tudo a respeito desse homem. Vamos tirá-lo do mapa, porque ele está nos incomodando com a verdade. Pior é que ele está com a verdade. E nós já somos burros velhos, não podemos mudar, não podemos perder as nossas posições. É o que diziam de Jesus já naquele tempo. Vamos tomar uma providência contra esse vagabundo de Jesus, esse miserável desse Jesus, que do contrário acabam nos tirando até a nossa nação e o nosso lugar. Está no Evangelho para quem quiser ler ou reler. Eu sou o homem mais policiado deste país. Só os ignorantes não entendem isso. E não só policiado aqui embaixo, principalmente pela respeitável força das trevas. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas vamos seguir. Dizíamos que não devemos compreender que nunca esses salvos tivessem alguma relação com as igrejas corruptas, corruptoras ou corrompidas. Mas foi apenas por algum tempo que se contaminaram com elas. No capítulo 18, versículo 4, nós vamos encontrar um apelo ao povo, o verdadeiro povo de Deus, que não é o judeu, não é o muçulmano, não é o católico, não é o espírita. São todos os de boa vontade que vivem realmente o novo mandamento. Este é o moderno povo de Deus. Pois bem, vemos um apelo ao povo que está ainda em Babilônia. Qual é o apelo? Para sair dela, para que não seja participante dos pecados dela. Atendendo a esse apelo e abandonando a sua relação, escapam à contaminação dos seus pecados. E assim se passa com os 144 mil. Ainda que alguns deles possam ter tido alguma vez relação com igrejas corruptas, corrompidas, corruptoras, abandonam essa relação quando se tornaria pecado mantê-la por mais tempo. Depois vamos ver bem a significação deste sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. Ponto número 4. Seguem o cordeiro para onde quer que ele vá. Compreendemos que se desiste deles no seu estado remido.
no seu estado de salvação, são os companheiros especiais do seu Senhor, glorificado no reino do Pai. O capítulo 7, no seu versículo 17, falando do mesmo grupo e no mesmo tempo, diz: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida. Ponto 5º. São primícias para Deus e para o Cordeiro. Esta palavra, primícias, é aplicada a diferentes seres, representando condições especiais. O Cristo vem a ser as primícias como um antítipo do ondulante molho. Os que primeiro receberam o Evangelho são chamados por Tiago primícias, capítulo 1, versículo 18. Da mesma sorte, os 144 mil, escolhidos para o celeiro celeste aqui na terra, durante as perturbadas cenas dos últimos dias, trasladados para o céu sem ver a morte, e ocupando uma posição preeminente, são neste sentido, aliás, com muita razão, chamados primogênitos para Deus e para o Cordeiro. Cordeiro que tira o pecado. Com esta descrição dos 144 mil triunfantes, chega ao seu termo a série profética que começou exatamente com o capítulo 12. É fascinante. Se eu pudesse dizer tudo, meus amigos, se eu pudesse dar toda a verdade já, mas tudo tem a sua hora determinada pelo Altíssimo. Nós somos apenas instrumentos, meros instrumentos e nada mais. Já o nosso querido operador está fazendo o sinal de que estamos chegando ao fim da pregação de hoje. Mas eu prometo que aqui estarei amanhã para pegar do versículo 6 até 7, 8, 9, 10, 11, 12. Versículo 6 ao versículo 12. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fogo do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé do Cristo Jesus. Estão vendo quanta coisa importante aqui nestes versículos 6 a 12? Pois bem, amanhã
começaremos a interpretar esta importantíssima passagem do Apocalipse de Jesus segundo São João. Meus amigos, meus irmãos, a nação que souber o Apocalipse, o que se contém neste Apocalipse do chefe planetário, o criador deste planeta, será que não tem valor? Será que algum presidentezinho, algum chazinho, algum tiranetezinho, algum generalzinho é mais importante do que Jesus? Pois bem, Jesus é que escreveu este Apocalipse pela psicografia e pela vidência do discípulo amado João. A nação que souber este Apocalipse governará todas as nações do mundo. Eu estou aqui exatamente para mostrar como é importante estudar a fundo o planejamento divino. Vocês não veem como o governo dá tanto valor ao Ministério do Planejamento? Por sinal que o ministro do Planejamento é meu amigo velho, do tempo de Colégio Pedro II, do tempo da Tijuca, quando eu morei lá, do tempo do velho Heitor Beltrão, e daquela grande mulher que foi Dona Cristi. Pois bem, não é para se dar importância a um planejamento. Você pode fazer um prédio sem fazer uma planta. Você pode fazer alguma coisa sem planejar, sem prever, inclusive sem incluir o orçamento, sem o qual você não dá um passo, porque hoje você não dá um passo na cidade sem abrir a carteira. Tudo custa dinheiro, até água já estão vendendo. Na sua infinita caridade, Jesus nos deixa todo este arrazoado, indiscutível, irretorquível, incontestável. Tomem, meninos, vejam. E entretanto a maioria não dá nenhum valor a esta obra monumental do próprio Jesus, através do seu discípulo amado, que foi Daniel e voltou como São Francisco de Assis. Vocês entenderam por que São Francisco de Assis é o nosso patrono? Pois é, porque é São João, foi Daniel. Já vem acompanhando Jesus há muito tempo. Bem-aventurados aqueles que abrirem os olhos a tempo, que tiverem olhos de ver, e abrirem os ouvidos e tiverem ouvidos de ouvir, para na hora da grande hecatombe não serem apanhados de surpresa. Estejam bem apercebidos. Ninguém pode ignorar a lei. Aqui nos tribunais do mundo dizem, ninguém pode alegar a ignorância da lei. E o que é que eu vou dizer diante da lei divina? Da lei que rege o cosmos, que rege o planeta e os demais mundos que rolam no infinito. Pois bem, a nação que souber o Apocalipse dominará o mundo. Entenderam aquela profecia do Lindon? Entenderam bem? Da América Latina sairá a ideia que vai dominar o mundo. É daqui. Graças a Deus é daqui. E a paz de Deus esteja com todos agora e sempre.